Mais de 700 pacientes atendidos no Hospital dos Cajueiros. Queda de helicóptero no Monte Kilimanjaro faz 5 mortos. Em dia de celebração, cidadãos em Luanda falam da tradição e a magia do Natal. Bispo de Benguela defende valor e cuidado das famílias em missa de Natal. E é Natal, dia 25 de dezembro. O Girassol Jornal já está no ar. Olá, boa noite, bem-vindos ao Girassol Jornal. Em dia de Natal, um trágico acidente causou a morte de um cidadão no município do Bailundo, província do Ambo. De acordo com uma das testemunhas, o atropelamento resulta do excesso de velocidade por parte do automobilista. Alertamos para a sensibilidade das imagens a seguir. O infausto acontecimento teve lugar na manhã desta quinta-feira por volta das 5 horas, quando um automobilista que conduzia uma viatura do tipo Toyota Land Cruiser V8 em alta velocidade atropelou um cidadão que aparentava ter 50 anos de idade. Depois de atropelar a vítima, o condutor, que saía da cidade do Ambo para Bailundo, embateu contra um posto de energia, fato que condicionou a circulação e fornecimento de energia. De acordo com os moradores da localidade, o excesso de velocidade é a razão do atropelamento. Isso é o que diz o jovem Fernando, que testemunhou o facto. O carro vinha com uma grande velocidade que e o papá chegou ao ponto de morrer, o braço saiu, a cabeça, já não dá mais. Francisco explica que, em resultado do atropelamento, a vítima perdeu a vida no local. A recolher o braço teve no outro lado, a cabeça, então recolhemos, então o bombeiro recolheram, meteram na tenda porque foi uma coisa que estava mesmo mal. Trágico atropelamento no município do Bailundo, província do Ambo. 11 pessoas morreram vítimas de acidente de viação nas últimas 24 horas em todo o país. Os dados foram hoje divulgados pelo porta-voz da Operação Sentinela, o subcomissário Mateus Rodrigues, que referiu igualmente um homicídio na província do Namibe. 119 crimes foram contabilizados pelas forças de segurança no dia 24 de dezembro, durante a Operação Sentinela de asseguramento da quadra festiva. Os dados colocam a situação criminal no país como estável se comparado ao ano de 2024, tendo sido registado uma redução de 23 crimes. Na apresentação dos números, o subcomissário Mateus Rodrigues referiu que foram apreendidas 2 armas de fogo, 10 viaturas, 5 telemóveis, 42 botijas de gás e 46 motorizadas. O porta-voz da Operação Sentinela acentuou ainda um homicídio na província do Namibe e a detenção de 117 presumíveis autores de crimes em todo o país. Aqui, realçar a diminuição das principais tipicidades criminais consideradas como violentas, nomeadamente homicídios, ofensas à integridade física e furtos. Destacamos homicídio por desentendimento entre conhecidos, com objeto contundente, fragmento de garrafa, ocorrido na província do Namibe, na via pública, praticada por um cidadão de 28 anos de idade que já está detido contra o seu vizinho de 21 anos de idade. Também temos a destacar um crime de agressão sexual ocorrido na província de Luanda, no interior de uma residência, praticados por 3 cidadãos em fuga, vizinhos da vítima, sendo que a vítima é uma cidadã de 21 anos. E em apenas 24 horas, as estradas do país voltaram a estar manchadas de sangue, com o registro de 11 mortes, sendo o excesso de velocidade a causa primária. Registramos 33 acidentes de aviação, que resultaram em 11 mortes e 59 feridos, sendo as principais causas excesso de velocidade, ultrapassagem irregular e condução sob efeito de álcool. O Centro Integrado de Vigilância ou de Segurança Pública, CISP, registrou
um total de 20.798 chamadas ao Terminal 111, com incidência nas províncias de Luanda, Benguela, Huambo e Cabinda. Quanto à situação de proteção civil e bombeiros, neste domínio foram registradas 77 ocorrências, com 8 vítimas mortais. Em relação às ocorrências migratórias, o porta-voz da Operação Sentinela referiu o controlo de 10.609 cidadãos, com registro de expulsão de mais de 80 indivíduos. 4.958 entradas e 5.651 saídas de cidadãos, expulsando administrativamente um total de 91 cidadãos, e no centro de detenção de estrangeiros ilegais encontram-se 209 cidadãos. Quanto à situação de segurança penitenciária, registramos a entrada de 151 detidos, saída de 128 e 267 hospitalizados por diversas patologias. Subcomissário Mateus Rodrigues falava durante a apresentação do balanço da Operação Sentinela, a decorrer até o dia 5 de janeiro de 2026, no âmbito da quadra festiva. Para o dia 24, foram mobilizados 124 mil efetivos, envolvendo os serviços de investigação criminal, proteção civil e bombeiros, migração e estrangeiros, serviço penitenciário, segurança pública e outras forças de defesa. Luanda registrou um cenário de confinamento, dada a pouca presença de pessoas e veículos a circularem pela capital. A Baixada de Luanda apresentava uma imagem limpa, contrária à da zona periférica, onde a presença de resíduos sólidos pelas paragens despontavam pela negativa. Foi um cenário à semelhança de um filme de recolher obrigatório. Ruas e avenidas vazias, trânsito inexistente, digno de um dia sem dores de cabeça ou stress, sobretudo para os automobilistas. Mas esse retrato que Luanda apresentou nesta quinta-feira, 25 de dezembro, deveu-se à celebração do Natal, momento que a maioria das famílias optaram por se manter em casa e, com isso, a produção de lixo no centro da cidade era quase que inexistente. E por via disso, a Baía de Luanda recebeu alguns visitantes para eternizar momentos únicos e refletir em torno do dia de Natal, como foi, por exemplo, o caso do estudante Mendes Lourenço, que veio do Zango para aproveitar momentaneamente o silêncio e o ar isento de poluição da Bahia. Neste momento o movimento está calmo, sereno e o trânsito também ajuda muito. Por acaso eu venho do Zango e decidi vir para apanhar um ar puro, tranquilo, uma vez que ser dia 25, o pessoal todo que trabalha, que exerce as suas funções normais, estão em casa, reunidas com a família, e deve ser por isso que está meio calmo. E se a Baía de Luanda apresentava um cenário ambiental favorável, o mesmo já não se podia dizer da zona do Benfica e do antigo controle na via principal da Samba. E para a dona Cisaltina Manuel é fundamental reforçar a educação ambiental para que se altere o quadro negativo de lixo jogado ao chão, sobretudo em época festiva em que as emoções são altas. Muitas das vezes, nós encarregados queremos mandar os nossos mais novos e deitar o lixo, uma vez que ele não cabe no contentor, óbvio que ele vai querer pôr mesmo no chão. O melhor é um adulto ir até o contentor e depositar o lixo dentro do contentor para evitar com que a via pública fique suja. Também por causa das moscas, a cólera está aí a bater. Isso cabe nós, os educandos, a educar os nossos menores, a depositarem o lixo no lugar certo. Quando sabemos que o menor não vai mesmo depositar, então nós mesmo, as donas de casa, é que devemos ir fazer o depósito no devido lugar. Isso acho que é a consciência das pessoas, não só as zungueiras, mas sim também os passageiros. Até as zungueiras podem desistir daqui da paragem, mas os passageiros que sobem no táxi, logo ao descer, pegam no lixo, deitam no chão, e alguns dos lotadores daqui já tiveram uma promoção de querer meter alguns sacos aqui para pôr o lixo. Mas nem com isso, acho que precisamos de mais sensibilidade das pessoas.
Os contentores disponíveis por algumas artérias de Luanda encontravam-se cheios, mas apesar disso, estavam aí os incansáveis funcionários da Elisau para fazer a devida recolha dos resíduos e voltar a dar uma outra imagem e ar puro aos munícipes e transeuntes. E o movimento de restaurantes no dia de Natal na Vila de Calumbo, município de Coluibengo, foi fraco. Ao contrário do habitual, poucos clientes procuraram pelos serviços. A Rede Girassol visitou alguns resorts e o cenário encontrado era diferente, quando a perspectiva era atender até 200 clientes. O Natal é uma data que reúne as famílias em várias partes do mundo. A família Fula e a Garcia decidiram passar a data de maneira diferente. Com as crianças à mão, os munícipes fizeram a festa num resort. Para Antônio Garcia, o importante não é o lugar, mas sim a harmonia. O Natal, ela resume-se em duas coisas: harmonia e amor. Porque nós devemos exalar alegria e estarmos harmônicos com a nossa família. E essa harmonia não é só demonstrada dentro de casa, é demonstrada em qualquer lugar, em qualquer parte, por causa das memórias. E nós temos filhos. Os filhos são aqueles que sempre recordam o melhor que teve com seus pais. Guilhermina e Edloide afirmaram que o Natal estava a correr de forma tranquila. Olha, eu não contava que aqui no Zango tinha um paraíso, mas realmente tem um paraíso. Estou a gostar, fui convidada pela família Fula, estou a gostar do ambiente e está a ser super agradável. E espero que todos que não têm união venham mesmo aqui, porque um paraíso une família. Muitas das vezes faz parte do nosso cotidiano, sair um bocadinho, apreciar outros espaços, para nós ganhar mais conhecimento e viver um Natal com paz, harmonia, e todos nós seremos felizes. Antônio Garcia disse que a escolha do local visa evitar os desperdícios alimentares característicos da época de Natal. Aqui você tem um gasto controlado e tem também uma alimentação controlada. Aqui você consegue dizer o que comer, o que não comer, mas já em casa tudo que tiver à mesa és obrigado a comer. E também evitar o desperdício, porque há muitas famílias que se calhar não têm aquilo que é o tradicional ou não têm pelo menos o básico pelo menos. Então nós pensamos, o que sobrar aqui depois vai para o lixo, às vezes vai se estragar ou como é que é. E pensamos, não, de preferência manter aqui num controle mais diversificado, conforme estás a ver, a casa está enchendo. Ao longo da nossa reportagem, outras famílias chegavam no local. O gerente garantiu que a intenção é atender até o final do dia mais de 200 pessoas. O Natal em resort já tem acontecido. Eu já presenciei várias vezes, por isso é que eu como gerente da casa, né, decidi abrirmos hoje. Porque tem muita gente que solicitou-me e eu decidi fazer o melhor, né, que é abrir hoje e receber esse pessoal para não estar em casa solidário. De ser 200, 100... 300 para nós é o suficiente. Entretanto, na Vila do Calumbo, o cenário era diferente. A maior parte dos restaurantes estavam fechados e os que estavam abertos, a adesão era fraca. Hoje o movimento está a ser um movimento fraco, é uma vez que é um dia destinado às famílias e tendem mais a se reservar, né, em casa do que a sair. Portanto, é um daqueles dias em que as famílias ficam mais em casa e não em sítios semelhantes. Por este motivo é que temos essa aderência assim meio fraquinha, que não é o normal da casa. Comparando nesse exato momento o Xilala e os demais restaurantes, o Xilala tem a maior aderência hoje. Isso por quê? Porque a maior parte deles hoje não estão abertos. O movimento de pessoas nas paragens de táxis e de autocarros locais, geralmente transformados em pequenas praças, não foi idêntico como o de um dia normal de trabalho, em que se registra grandes enchentes.
Paragens como as do Benfica e da Mutamba, no centro da cidade, apresentavam um cenário de pouca agitação por causa da celebração do Natal, que reuniu famílias em casas e quintais, sendo muitas dessas provenientes de outras províncias do país. Depois da ceia de Natal, algumas pessoas decidiram sair de casa, umas para visitar parentes e outras em missão de serviço. Ao fim das contas, o dia não era de grandes movimentos nas paragens, daí que a correria para apanhar o táxi foi de alguma calmia. Eu venho de casa, vou agora para o serviço, faço 24 horas, pronto, bem atrasada, mas é lá que chegar. Esse atraso será que deve ser a ceia de Natal que comemorou? Sim. E agora como é que foi? Foi bem, graças a Deus, com a família. Foi muito bem, graças a Deus. Acima de tudo, estar bem, conosco mesmo, com as pessoas que estão próximas de nós. Então, foi muito bom. Apesar de ter saído tarde de casa, mas ainda assim o cenário tem táxi disponível. Eu creio que sim. Agora que desci no outro táxi, eu vou agora ao encontro do outro táxi, eu creio que sim. Está disponível. Eu venho da passadeira da UGP até aqui, o trânsito está fluível, graças a Deus. Pouca gente na rua, né? Graças a Deus conseguimos fazer alguma coisa para os nossos pequenos, né? Para os nossos queridos que estão em casa. Não fizemos muito, mas está tudo organizado. A família está toda reunida, estamos aqui no Futungo, na passadeira da UGP, estamos todos reunidos, não vai passar em branco. As paragens também têm sido um ponto para a compra do pequeno almoço. Com o pincho na grelha e o fumo no ar, de alguma forma prendia a atenção de muitos cidadãos que não resistiam ao bom cheiro do tempero e contribuíam com a compra do pico de asinha de frango e moelas. Mas não foi só de asinhas e moelas que era feito o comércio nas paragens. Os acessórios de Natal, desodorantes e outras bijuterias para decorações também eram muito procurados para a satisfação da vendedora ambulante Sofia. Estou sim à procura do pão, porque durante a semana nós não estamos aqui e também não só, como vimos que é um dia de família, é um dia que as coisas é mais procurado, mas estamos aqui, consegui vender alguma coisa que dá para sorrir a família em casa e também para fazer alegrar aqueles que se reúnem em família. Mas dá para gerir. Entretanto, o bom ambiente não ficou apenas pelas ruas. Em casa da família Gaspar, houve pé de dança, karaoke e muita interação durante a celebração do Natal. Eritz Berman, uma das filhas da matriarca Gaspar, diz ter sido um dia memorável para a família que fez deslocar para Luanda parentes de outras províncias e do exterior do país. É uma honra, uma bênção comemorar esse dia com a família. E não há nada melhor do que estamos todos juntos. Por isso é que primamos pela presença de todos os membros da família, inclusive a nossa mãe, a nossa matriarca. Temos famílias aqui que vieram de Benguela, temos famílias que vieram de Cabinda, temos famílias que vieram de vários pontos da Angola, e não só, até de Lisboa, da Inglaterra, para comemorar o aniversário, ou seja, para comemorar o dia que para nós é o nascimento de Jesus e também o dia da família, porque somos crentes. A habitual troca de presentes também constou da celebração natalina. Como houve troca de presente para os adultos, né? Onde cada um bonita. E tem sido assim todos os anos. CAN 2025. Palancas Negras medem força com o Zimbábue. Em destaque. É para ver ao longo deste jornal, o Hospital Geral dos Cajueiros registrou na manhã de Natal um movimento relativamente calmo se comparado com o ano passado. Nas últimas 24 horas, a unidade sanitária atendeu cerca de 700 pessoas, com destaque para 17 acidentes de viação e 11 domésticos. O dia 25 chega com festas, convites e expectativas, mas nem sempre encontra disposição interna para corresponder ao clima. Para muitas pessoas, o dia fica marcado pela dor e luto. Antônio perdeu a irmã no dia 24 e veio ao hospital tratar do boletim de óbito. Tenho aqui a minha irmã que faleceu ontem e hoje vim para tratar o que é certidão, para ver se posso ir tratar com o boletim do óbito. Triste para mim. Em vez de alegria,
O ancião explica que tem de lidar com as lembranças e a tristeza, afinal a doença e a morte não têm descanso. O dia de hoje é dia de festa, que precisa que cada família fique em casa para comemorar com seus filhos. Mas acontece, a doença não avisa, chegou de repente, estamos aqui e com a morte. Só na madrugada de 24 para 25, o Hospital Geral dos Cajueiros atendeu mais de 700 pessoas, com destaque para os acidentes de viação e domésticos. Dizer que o hospital teve um total de 779 doentes atendidos, internamos 86, transferimos 16, nós recebemos 18, vindo das outras unidades hospitalares. Nesse preciso momento temos 192 doentes internados na unidade. Também tivemos 17 acidentes de viação, tivemos 11 acidentes domésticos, tivemos acidente por arma de fogo, um caso, e acidente por arma branca, também um caso. O hospital, de uma forma geral, está calmo. Esperemos que o dia seja assim, porque não tem sido normal. Normalmente, nos outros anos, é um dia em que estamos em festa, mas também com muitos casos para nós que trabalhamos na unidade hospitalar. O que para uns foi um dia de luto, para outros de alegria. Alcides explica que foi agraciado com a chegada da sua segunda filha. Eu tenho aqui, a minha mulher teve hoje, às madrugadas, e também aproveitei também fazer já também a consulta. Não, graças a Deus, é muito de alegria, assim. Tomás Fernando aconselha a população angolana, especialmente a juventude, a ter mais cautela. Afinal, o dia 25 só acontece uma vez por ano. Podemos sim estar a festejar, mas sem grandes problemas. Os jovens, eu continuo sempre a apelar aos jovens, porque são os jovens que nós pensamos são os futuros da nação e são os que estão a perder a vida mais cedo por acidente de aviação, sobretudo motorizadas, e fraturas de membros que lhes tornam imobilizados por muito tempo. Então, o dia 25 é um dia. Daqui mais 12 horas esse dia passa e nós às vezes ficamos com sequelas para sempre. O mundo cristão celebra nesta quinta-feira, 25 de dezembro, o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. A festa, que acontece em vários países do mundo, por cá, algumas famílias afirmam que a data serve para reflexão e esperança, com um olhar atento à montagem do presépio de Natal, uma tradição antiga que surgiu no século XII. Tradição e fé marcaram as celebrações do Natal, sobretudo para os cristãos que têm na data o simbolismo do nascimento de Jesus Cristo. A data é também carregada de momentos que espelham a partilha e união familiar. No tempo do Advento, não cantamos o Glória. Hoje sim, nesta noite da Vigília do Natal. É porque o canto do Glória, digamos que é um canto de uma manifestação gloriosa. Então nós guardamos este momento para este dia que celebramos o nascimento de Jesus Cristo. É um momento de ação de graça, porque Deus desceu do alto e, digamos que, vem viver no meio de nós. Entre os cristãos, há quem aproveite o Natal para as confissões. Eu tenho o costume de fazer as confissões durante o período do Advento e durante o período da Quaresma, sobretudo nestas épocas. Para nós vivermos este período da Paixão do Senhor, devemos antecipadamente nos prepararmos convenientemente e a confissão faz parte desta preparação. Nos reconciliarmos com Deus e com o próximo. O clima da manjedoura da cidade de Belém, província romana da Judeia, é vivenciada em algumas paróquias com a montagem do presépio contendo os animais e as figuras de Maria e José ao redor, usando materiais naturais como palha e pedras.
para um toque rústico e decorando com luzes e folhagens para simbolizar o nascimento de Jesus. Esse dinamismo, mas também fruto de algumas pandemias que nós estamos a vivenciar. Por exemplo, no passado era prática, depois da missa, beijarmos o menino. Mas, tendo em conta algumas realidades, mas é uma data que a igreja para refletir aquilo que foram os caminhos, os meandros que levaram ao nascimento do menino Jesus. Ritos e tradições marcaram igualmente o mês de dezembro, considerado no calendário litúrgico como o tempo do Advento, com início no dia 30 de novembro, onde são acesas 4 velas carregadas de significados. Acendendo uma vela em cada semana. Na primeira semana foi uma vela que falava da esperança. Colocamos toda a esperança em Jesus. A segunda vela era a paz. Uma paz que não vem só do céu, sino que é uma paz que é construída, que temos que fazer, reconciliando-nos, amando, fazendo justiça. A terceira é a alegria. A terceira semana é a alegria. E a quarta é o amor. E se são como que todo isto vai preparando a vinda de Jesus. Neste momento estão todas acesas, se vai acender uma última vela que vai ser aquela que vai ficar no presépio, que significa Jesus, luz do mundo, para que todos possamos construir o reino do amor, o reino que, sem dúvida, não vai terminar nesta terra, sino que termina no céu. Mundo Cristão celebra nesta quinta-feira o nascimento de Jesus Cristo. Algumas famílias em Luanda sublinharam que a data é recheada de vários simbolismos, com um olhar atento à esperança e reconciliação. Mais de 100 fiéis da Igreja Nova Apostólica, localizada no Zango 4, participaram da tradicional Missa de Natal. Na ocasião, o apóstolo João Mafo exortou aos fiéis para a autocapacitação. Um culto de ação de graças e de louvor a Deus marcou hoje o Natal de vários fiéis que congregam na Igreja Nova Apostólica, localizada no Zango 4, distrito do Calumbo. Celebramos a festa do nascimento de Cristo, também celebrada não apenas como um dia do nascimento de Cristo, mas um dia que pode reunir todas as famílias cristãs em torno deste grande acontecimento. Hoje lembramos não apenas uma celebração, mas sobretudo a manifestação de Deus homem que veio para nós, para que nós pudéssemos ter acesso então à salvação que veio ao mundo, e através desta salvação os homens que no passado viviam longe de Deus, hoje têm esperança para poderem voltar a ter comunhão com o seu Salvador. Estamos a fazer aqui uma festa de família. Nós, para além de termos as nossas famílias carnais, temos também a nossa família espiritual. Então, sendo hoje o dia de Natal, começamos a comemoração com a nossa família espiritual. Que possam partilhar de tudo um pouquinho que prepararam para o dia de hoje e que possam também perdoar-se, porque o Natal é isso, o Natal é união, o Natal é amor. Então, que possam deixar toda a irrivalidade de lado e que abracem o amor. O culto foi orientado pelo apóstolo João Carlos Mafo, que na ocasião lembrou que o Natal representa, acima de tudo, a comemoração do nascimento do menino Jesus Cristo. Para os cristãos todos, no seu todo, o Natal é um dia de festa, é um dia em que nós podemos celebrar o amor de Deus para com a humanidade. Foi através do amor de Deus que Deus encarnou-se em seu Filho Jesus para se tornar o homem. E este homem santo, que Deus é, aproximar-se diante do pecador, lidar-se com o pecador para que pudesse transmitir e trazer a salvação para o homem que perdeu a comunhão com Deus no princípio através da queda do pecado. João Carlos Mafo exortou os fiéis para autocapacitarem-se. Sabemos que as dificuldades existem e a miséria e a pobreza existem, mas temos que ter a certeza que Deus é maior. Deus está lá para ajudar, com maior ou menor dificuldade, Deus estende a sua mão. O importante é termos a fé em Cristo Jesus e humilhar-se debaixo da potente mão de Deus e dedicarmos-nos também, não somente esperar que Deus vai ajudar,
sem nos mexermos, sem trabalhar, mas precisamos também de trabalhar, tirarmos o nosso tempo, colocarmos o nosso trabalho com esforço e sacrifício, e cada um pode fazer aquilo que Deus coloca à sua frente. E por vezes as pessoas dizem que não, eu estudei, eu me formei e não tenho nenhuma oportunidade. Não, se tu se formaste e não conseguiste uma vaga para beneficiar daquilo que é a tua formação, tenta descobrir em ti, tem um outro dom que Deus colocou em ti que tu podes fazer para dar sustentabilidade à sua família. O culto ficou marcado por ordenações de novos ministros e também um almoço de confraternização. Não obstante as circunstâncias que estamos a viver agora, a mensagem que eu posso deixar é que o povo não pode perder a esperança diante de Deus. Deus é amor. Deus nunca dá nenhuma cruz aos seus que eles não conseguem suportar. Fiéis católicos da Arquidiocese de Luanda e Diocese de Cachito participaram da tradicional Missa do Galo com mensagem de solidariedade e esperança. O arcebispo de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias, destacou a consolidação da paz e unidade nacional como símbolo do Natal para os angolanos. Celebrada anualmente na noite de 24 para 25 de dezembro, a Missa do Galo assinala o nascimento de Jesus Cristo. Em várias paróquias em que passamos, foi possível notar movimentação de fiéis. Na paróquia de São Paulo de Luanda e Nossa Senhora de Fátima, o cenário estava montado para a celebração eucarística. Há 2000 anos e sempre vivemos, celebramos o nascimento dele como tivesse que nascesse hoje. Com o coração reconciliado, com o coração de alegre, com o coração de paz, um coração que tem amor e que sabe amar o próximo, como assim mesmo. O Natal é mesmo a fé, porque estamos nos preparar os nossos corações, preparar a nossa casa, porque vai receber o nascimento do menino Jesus. A tradicional Missa do Galo é uma das festas importantes no calendário litúrgico, onde os cristãos vivem a história da humanidade. Na paróquia do Bom Pastor, Diocese de Cachito, a missa teve início fora do horário habitual devido a questões de segurança naquela circunscrição da Diocese de Cachito. Deveríamos começar mesmo às 21 ou 22 horas, mas devido à insegurança do que começamos mais cedo. Mas tudo tem a mesma mensagem, a mesma importância. Fazer gesto de caridade, mas também fisicamente temos de decorar nossa igreja, decorar a cidade, nossas casas, para só preparar de modo material para receber Jesus em nossa vida. A Arquidiocese de Luanda cumpriu à risca o horário tradicional para a celebração da Missa do Galo, celebrado normalmente até à meia-noite da véspera de Natal, que antecipa o Dia da Família. Movidos pela fé, os fiéis ouviram atentamente a homilia com mensagem de amor, solidariedade e fraternidade. Deus, em Jesus Cristo, veio nos dizer que é possível realizarmos estes nossos sentimentos de bondade, não só num dia ou num período do ano. A glória de Deus é o homem feliz, é o homem em paz, é o homem em desenvolvimento, é o homem em construção comunitária, de mãos dadas, corações abertos, olhares que se encontram sem desconfiança, mas com ternura e com amor. É o espírito do Natal, é o espírito da Irmandade. Que ninguém se sinta sozinho, que ninguém se sinta esquecido. O Natal lembra-nos a nossa verdadeira essência. Fiéis católicos das várias paróquias da Arquidiocese de Luanda e Diocese de Cachito participaram da tradicional Missa do Galo com cânticos, orações e ação de graças. Na missa de Natal, nesta quinta-feira, o bispo de Benguela defendeu o valor e o cuidado das famílias, sendo este um dos grandes significados da celebração das festas de Natal. Dom Antônio Jaca falou na sua homilia na celebração do dia 25 de dezembro.
Famílias e seus valores, fraternidade e renovação foram as tônicas dominantes da mensagem do Bispo Antônio Francisco Jaca na missa do dia 25 de dezembro na cidade de Benguela. Aos fiéis desta paróquia na periferia da cidade, o prelado defendeu o cuidado das famílias. Se Deus nasceu numa família, é para dizer que a família é importante. É importante. Deus escolheu Nossa Senhora, Virgem Santa Maria. Precisou de uma mãe. Então as mães que dão vida, que geram os filhos, são importantes. É assim que Deus quis vir ao mundo, engrandecer a família, as mães, e confiou a José a missão de ser pai. Na mesma linha, Dom Jacques exortou a presença constante dos progenitores, dado o número de crianças na rua e sem amparo. Felizes aqueles pais que protegem a vida, que cuidam dos seus filhos, que se esforçam por educá-los na fé cristã. Pedir para que os pais, há muitos pais ausentes das suas famílias, não estão em casa. Eu espero que tenham estado ao menos no dia do Natal. Voltem para cuidar da família. É o papel do pai, estar presente. Que as crianças, tantas na rua, possam encontrar lares que os acolham. As famílias, não deixemos as crianças na rua. No final da Eucaristia solene, os paroquianos da comunidade de Santa Josefina Baquita falaram sobre o significado do Natal. Bom, o dia 25, para nós ou para mim, eu tenho um grande significado, que é o nascimento de Jesus Cristo, e também que nasce nas nossas famílias, nas nossas casas e nos nossos corações. Ainda tem pessoas que se preocuparam em comprar roupas, bens alimentares, mas não participaram da missa. Então eu acho que ainda não sabem o significado do Natal. Momentos que marcaram a missa do dia 25 de dezembro, no dia de Natal, na província de Benguela. E o Papa Leão XIV disse que na Terra não há espaço para Deus se não haver espaço para o homem. Na tradicional Missa do Galo, Leão XIV lamentou o estado atual da economia mundial, que induz muitos a tratar os homens como mercadoria. Não foram poucos os fiéis que marcaram presença na Basílica de São Pedro, no Vaticano, para acompanhar a primeira missa do Galo celebrada pelo novo Papa. Num mundo cada vez mais instável, caracterizado por tensões geopolíticas e incertezas económicas, durante a homilia, Leão XIV recordou a mensagem de Deus por trás do nascimento de Jesus Cristo. No menino Jesus, Deus dá ao mundo uma vida nova. A sua, para todos. Não uma ideia que resolve todos os problemas, mas uma história de amor que nos envolve. Perante as expectativas dos povos, Ele envia um bebê para que seja a palavra de esperança. Perante a dor dos miseráveis, Ele envia um indefeso para que seja força para se levantar. Perante a violência e a opressão, Ele acende uma luz suave que ilumina com a salvação todos os filhos deste mundo. Como observava Santo Agostinho. Leão XIV lamentou o estado atual da economia mundial, considerando-a distorcida e que induz muitos a tratar os homens como mercadoria. A soberba humana esmagou-te tanto que só a humildade divina podia levantar-te. Sim. Enquanto uma economia distorcida leva a tratar os homens como uma mercadoria, Deus torna-se semelhante a nós, revelando a infinita dignidade de cada pessoa. Enquanto o homem quer tornar-se Deus para dominar o próximo,
Deus quer tornar-se homem para nos libertar de toda a escravidão. Será este amor suficiente para mudar a nossa história? Na missa, o Papa Leão afirmou que para iluminar a cegueira humana, o Senhor quis revelar-se ao homem como homem, segundo um projeto de amor iniciado com a criação do mundo, e recorreu às palavras de Bento XVI para sinalizar que na Terra não há espaço para Deus se não haver espaço para o homem. Ajuda-nos a ver o homem em cada vida nascente, para iluminar a nossa cegueira. O Senhor quis revelar-se como homem ao homem, sua verdadeira imagem, segundo um projeto de amor iniciado com a criação do mundo. Enquanto a noite dos erra obscurecer esta verdade providencial, então não há espaço sequer para os outros, para as crianças, para os pobres, para os estrangeiros. Estas palavras do Papa Bento XVI lembram-nos que na Terra não há espaço para Deus se não houver espaço para o homem. Não acolher um se pode tornar-se mais sagrado. Cerca de 6.000 fiéis acompanharam a primeira missa do Galo, celebrada pelo Papa Leão XIV. Mais de 70 crianças internadas na pediatria do Hospital Provincial de Cabinda receberam sopa e brinquedos das mãos da governadora da província. Susana Abreu disse que, na época de Natal, o amor e a solidariedade devem ser o símbolo de uma sociedade. Todos os anos, a Missa de Galo é celebrada na noite de 24 de dezembro, marcando o nascimento de Jesus Cristo. Na paróquia Nossa Senhora Rainha do Mundo, a missa foi presidida pelo bispo da diocese, Dom Belmiro Chisenguete, que durante a homilia convida a todos a olhar para o Natal como uma data voltada à família e ao amor ao próximo. O apelo que é feito nesta noite de Natal é o de que cada cristão possa renascer na relação com os seus irmãos, na relação com os seus superiores hierárquicos, na relação com os seus subordinados. Não faz sentido celebrar o Natal quando nós não aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não faz sentido celebrar o Natal quando nós não sabemos perdoar aqueles que nos fazem mal, quando nós não somos misericordiosos, quando nós não damos até mesmo aos nossos inimigos, que são muitas vezes a maior bênção que Deus coloca no nosso caminho, dizia, quando nós não damos aos nossos inimigos a possibilidade da reconciliação. O bispo ainda pontuou sobre as dificuldades econômicas que assolam a população nos últimos tempos, mas deixa uma palavra de consolo à luz do Evangelho. Mesmo no meio das dificuldades do tempo presente, tenhamos lucidez para continuarmos a viver e trabalhar, pois a crise é sempre uma bênção que Deus nos dá para podermos despertar o nosso gênio criativo. Aquele que vê na crise uma fatalidade, morre. Mas quem vê na crise uma oportunidade, cresce, constrói, edifica e depois vende para os outros. Após a missa, os fiéis da paróquia Nossa Senhora Rainha do Mundo recordam o nascimento do menino Jesus e deixam um apelo às famílias durante este período. Noite de Natal, a chamada Missa do Galo deve representar para cada um de nós mais união, mais amor entre as famílias, deve demonstrar o renascer de Jesus Cristo Salvador nos corações de cada um, libertarmos-nos daquilo que são as experiências negativas e acreditar na renovação. Que é muito bom estar em família, é muito bom estarmos juntos diante dos nossos pais para celebrarmos o Natal,
que é o nascimento do menino Jesus. Só a Natal quando partilhamos, quando vivemos em paz com os outros, quando nos reconciliamos com os outros, porque muitas vezes não temos aquela paz interior entre nós e não sabemos também partilhar com os outros. Então essa festa do Natal é uma festa da paz, é uma festa da alegria. A Missa de Galo é uma das celebrações mais importantes do Natal na tradição católica. Primeira pausa no Girassol Jornal. Ainda hoje você vai ver o resumo dos jogos que acontecem nesta sexta-feira no Campeonato Africano das Nações. É um até já. De volta à informação, o Presidente da República assegurou que o Executivo vai continuar a priorizar a área social, com realce para os setores da saúde, educação, habitação, para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Numa mensagem de Natal e fim de ano dirigida à nação, João Lourenço defendeu que o potencial da juventude precisa ser melhorado, explorado e utilizado em benefício do desenvolvimento do país. O Presidente da República caracterizou 2025 como tendo sido um ano especial para os angolanos pela celebração do jubileu dos 50 anos da independência nacional. João Lourenço considerou que o 50º aniversário da Dipanda foi celebrado num clima de paz e harmonia, tendo destacado as condecorações que constituíram uma das iniciativas mais relevantes da nossa independência nacional, da manutenção da paz e da reconciliação nacional, assim como no processo de reconstrução nacional e do desenvolvimento econômico e social do país. Foi possível constatar em muitas das manifestações públicas que acompanharam essa celebração que os angolanos continuam unidos e empenhados em procurar encontrar as melhores soluções para os problemas que ainda nos afligem. O Presidente da República prometeu mais investimentos para o setor social, como sendo aquele que poderá impulsionar o desenvolvimento da Angola. Vamos continuar a priorizar a área social, a saúde, a educação, a habitação e assistência social e a consolidar as nossas instituições democráticas, enquanto edificamos as infraestruturas indispensáveis ao nosso desenvolvimento harmonioso. Resultados do Censo 2024, divulgados recentemente, indicam que em Angola existem mais de 36 milhões de habitantes, números que por si só aumentam as responsabilidades do governo. João Lourenço admite que o potencial da juventude angolana precisa ser melhor aproveitado. Esse crescimento implica maiores responsabilidades para a governação, mas ao mesmo tempo exige o contributo de todos para construirmos a nação e preservarmos as conquistas alcançadas ao longo dos anos. O potencial enorme que representa a nossa juventude precisa de ser devidamente orientado e acompanhado, melhor explorado e utilizado em benefício do desenvolvimento do nosso país. Na mensagem dirigida aos angolanos, por ocasião da quadra festiva, o titular do Poder Executivo reafirmou a aposta contínua nas iniciativas que visam imprimir maior dinâmica e oportunidades para o setor privado, com vista à criação de mais postos de trabalho. No capítulo da diplomacia, o Presidente da República referiu que 2025 foi também um ano em que Angola foi palco de inúmeros eventos internacionais, tendo acolhido chefes de Estado e de Governo da África e de todo o mundo. Neste ano tão especial, representantes de todo o mundo estiveram entre nós em diferentes momentos e enalteceram o que temos vindo a fazer, encorajando-nos a prosseguir com as nossas realizações. Para o Presidente da República, a quadra festiva deve servir também para reflexão sobre o papel de cada um na construção do país. Que este momento sirva também de reflexão sobre as nossas condutas e comportamentos perante a própria família, a comunidade que nos rodeia e a sociedade no geral. Nesta quadra festiva, é bom que façamos um gesto solidário
a favor daqueles angolanos que ainda necessitam de cuidados, seja por doença, seja por ainda não terem superado algumas das carências que mais os afligem. Desejar Feliz Natal e um ano novo pleno de realizações aos angolanos, o Presidente da República endereçou uma palavra de apreço aos profissionais que, em consequência do trabalho, não podem estar com as suas famílias nesta fase do ano. Uma palavra solidária vai também para todos os que não se podem reunir com as suas famílias, por estarem a cumprir missões em áreas prioritárias, como nos hospitais ou nas unidades militares e policiais, para garantir a ordem e a segurança de todos. Feliz Natal e um novo ano pleno de realizações e de satisfação dos sonhos e metas ainda não alcançados. A mensagem do chefe de Estado angolano. Representantes da comunidade diplomática acreditada na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, continuam a render homenagem à memória do antigo vice-presidente da República, Fernando da Piedade Dias dos Santos. O reconhecimento expresso no livro de condolências, aberto na representação de Angola junto da ONU, em Nova Iorque, realça igualmente que seu trato humano e sentido de justiça manterão a sua memória viva no coração do povo angolano. No livro de condolências, aberto desde segunda-feira nas instalações da Missão Permanente de Angola na ONU, distintos representantes dos Estados-membros exaltaram o malogrado pelo serviço público prestado à nação e o seu contributo na luta de libertação nacional. O representante permanente de Angola junto das Nações Unidas, Francisco José da Cruz, descreveu Fernando da Piedade Dias dos Santos como um nacionalista engajado, político de compromissos e consensos, comprometido com a causa da reconciliação e harmonia entre os angolanos. De acordo com Francisco da Cruz, Nandó foi um combatente da liberdade e defensor da ordem e segurança, qualidades que lhe renderam a assunção de cargos de destaque no aparelho do Estado. A encarregada de negócios de Portugal, junto das Nações Unidas, Lídia Nabais, considerou a ação histórica e empenhada de Fernando da Piedade Dias dos Santos na consolidação democrática do país e o seu contributo para o progresso e afirmação internacional de Angola, legados políticos importantes que testemunham a sua liderança. O reconhecimento expresso no livro de condolências aberto na representação de Angola junto da ONU, em Nova Iorque, realça ainda que o seu trato humano e sentido de justiça manterão a sua memória viva no coração do povo angolano, que serviu com abnegação e responsabilidade nas superiores funções públicas e políticas que desempenhou. Assinaram o livro de condolências os representantes da Arábia Saudita, Áustria, Chipre, Guiné Equatorial, Portugal e Zâmbia, tendo sido recepcionadas por via eletrónica mensagens de Cazaquistão, Mauritânia, Sérvia, Suíça e Timor-Leste. Kilimanjaro, 5 mortos em queda de helicóptero, em destaque. Avançamos para a página desportiva. A Seleção Nacional defronta o Zimbábue nesta sexta-feira, às 13h30, para a segunda jornada do Grupo B do CAN 2025. Os palancas negras estão em desvantagem no confronto direto diante dos guerreiros. Acompanhe o histórico entre as duas formações. Dois velhos. E a África do Sul e o Egito medem forças nesta sexta-feira, às 16 horas. A partida para o Grupo B pode definir a primeira seleção a garantir presença nos oitavos de final do CAN. A primeira jornada do CAN 2025 registrou 29 golos, uma média de 2,4 tentos por partida. O argelino Reid Mers e o senegalês Nicolas Jackson, com 2 golos cada, comandam a lista dos artilheiros da competição.
5 pessoas morreram após a queda de um helicóptero no Monte Kilimanjaro, a montanha mais alta da África, na Tanzânia. O acidente aconteceu em uma das rotas da escalada mais populares entre os turistas, durante o que a polícia descreveu como uma missão de resgate para recolher pacientes na montanha. O assunto está no top da atualidade internacional. Entre as vítimas, 2 são estrangeiros que, segundo a polícia, haviam sido resgatados em uma evacuação médica. Um médico local, um guia turístico e um piloto. A Autoridade de Aviação Civil da Tanzânia afirmou que as investigações foram iniciadas em conformidade com os regulamentos internacionais de segurança para determinar as circunstâncias e a provável causa do acidente. Os acidentes aéreos no Monte Kilimanjaro são raros, sendo o último incidente registado em novembro de 2008, quando 4 pessoas morreram. França, Alemanha, União Europeia e Reino Unido criticaram nesta quarta-feira a decisão dos Estados Unidos de impor proibições de viagem a 5 europeus, acusados pelo governo Trump de pressionar empresas de tecnologia a censurar ou suprimir opiniões americanas. O braço executivo da União Europeia, a Comissão Europeia, afirmou que tomará medidas contra quaisquer medidas injustificadas. Os 5 europeus foram caracterizados pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, como ativistas radicais e integrantes de organizações não governamentais instrumentalizadas. A Comissão Europeia rebateu ao afirmar que a União Europeia é um mercado único, aberto e baseado em regras, com o direito soberano de regular a atividade económica de acordo com os seus valores democráticos e compromissos internacionais. O líder do Chega, André Ventura, também candidato à presidência de Portugal, pediu hoje que se aproveite o Natal para assumir os valores cristãos de Portugal e considerou que, apesar de todos os problemas, os portugueses têm motivo para ter esperança. André Ventura defendeu que Natal é assumir os valores cristãos de Portugal e da Europa e considera que os portugueses, apesar de todos os problemas da inversão de valores e de às vezes parecer que as coisas andam todas trocadas, têm motivos para ter esperança no futuro. Reconhecendo que Portugal tem muitos desafios pela frente, designadamente na saúde, habitação e segurança, André Ventura afirma que é preciso garantir que todos tenham a habitação de que precisam para poder estar em família e viver num país seguro, e pede que o Natal seja também luz sobre esses temas e preocupações dos portugueses. De volta ao país, uma nota da Agência Nacional do Petróleo e Gás e Biocombustíveis dá conta que, com Cabinda, a Gulf Oil Company Limited, a subsidiária da Chevron em Angola e operador do Bloco Zero e parceiros do Grupo Empreiteiro, do qual fazem parte a Sonangol EP, a Total Energy e a Azul Energy, deram início no dia 24 à produção do petróleo do projeto Ndola Sul, com 12 poços. O projeto prevê uma produção máxima diária de aproximadamente 25 mil barris de petróleo, bem como 50 milhões de pés cúbicos de gás. O registro do primeiro óleo, que agora se anuncia, simboliza o arranque da produção do petróleo destinada ao terminal de Malungo, em Cabinda, enquanto o gás associado será encaminhado para a fábrica Angola LNG, contribuindo para o fortalecimento da infraestrutura energética nacional. Uma parte considerável da estrutura metálica do projeto Ndola Sul foi fabricada nas províncias do Kwanza Sul e Cabinda. Trata-se de uma plataforma composta por jaqueta com peso aproximado de 1.100 toneladas, cerca de 73 metros de altura, construída no Porto Ambuim, província do Kwanza Sul, ao passo que as superfícies superiores, com cerca de 600 toneladas, foram fabricadas em Malembo e montadas em Malongo, província de Cabinda. O projeto inclui um oleoduto de produção com 15 quilômetros de comprimento, que vai da plataforma até a instalação do complexo Mafumeira.
Veja daqui a pouco o movimento dos terminais rodoviários em véspera de final de ano. É depois do intervalo. Até já. Estamos de volta. Os terminais de passageiros das agências de transportes rodoviários registram grande movimentação na província da Huila. Milhares de pessoas procuram por esses serviços para viajar com destino a vários pontos do país para as festas de Natal e a passagem de ano. Às vésperas das festas, milhares de pessoas deixam a província da Huila com destino a vários outros pontos do país. O objetivo dos viajantes é o de celebrar o Natal e a passagem de ano com parentes e amigos que vivem nessas regiões. Por conta disso, os terminais de passageiros das diversas transportadoras registram uma grande movimentação. O motivo da viagem é sempre o mesmo, para o final de ano. O reencontro com a família, o que é sempre bom. O que se espera deste Natal é tudo bom, prosperidade e, acima de tudo, estar feliz, até porque a gente é sempre feliz perto de quem a gente ama e que nos amem de volta. Eu vou para Luanda, vou passar as festas com meu marido. Só estou a levar mesmo assim algumas coisas que é para comer lá no Natal. Leitão, cabrito e chouriço caseiro. Vai ser uma grande festa em família? Vai ser em família. Vou passar as festas em casa com a família e também vou aproveitar o momento para agradecer a Deus pelo tempo e pela oportunidade que deu de vida. Então, eu gostaria que a viagem fosse tranquila, sem muita velocidade, naquela calma. Luanda continua a ser o principal destino dos viajantes huilanos, segundo os responsáveis das transportadoras, que garantem que todos os que pretendem viajar serão atendidos. As rotas mais procuradas é Lubango, Luanda. Portanto, nós temos carros, podemos dar resposta para isso. E cumprimos apenas uma grelha de horários, Procura tanta e nós estamos a fazer nesse momento duas frotas, que é Cunene e Luanda, e a procura é mesmo tanta. Sim, vamos aumentar frequências para as duas vias que nós temos. Graças a Deus o movimento, como vem aqui, devido à passagem de ano e pelo pessoal estar de férias, o movimento é bastante corrido. Nós estamos com uma demanda bastante elevada. Quanto aos preços praticados nesta altura do ano, os passageiros falam em constrangimentos provocados pelos aumentos, que, no entanto, não impedem as viagens. Por esta altura do ano, acho que por conta da demanda do pessoal, então o preço tem a tendência de puxar um pouquinho, mas está acessível, dá para viajar. Preços, acho que alteraram um bocadinho. Não um bocadinho, alteraram mesmo. Porque estavam 18, 16, agora está 21. Para os responsáveis das transportadoras, os preços das passagens das várias rotas não foram alterados. Atendendo aos preços, estamos com preços muito acessíveis. Por exemplo, Luanda, estamos a fazer 16 mil kwanzas. Cunene, 7.500. Os preços mantêm-se até o momento, em todas as rotas, apesar da subida do preço de algumas coisas, ainda assim está tudo acautelado. O Girassol Jornal termina aqui. Obrigada pela sua companhia. A seguir tem Operação Natalina para ver em Cinema Especial. Boa noite. Feliz Natal.